Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 4, que diz: Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Bom, queridos, lembrando a promessa de Jesus, que após a ressurreição deu esse comando aos discípulos, que aguardassem em Jerusalém até que eles recebessem poder do alto. Esse poder do alto, a gente está vendo essa manifestação aqui. Eles foram capacitados por Deus, receberam esse milagre ocorrendo aqui no meio deles, de falar em outras línguas. A gente sabe que o processo de aprender a falar em outras línguas é um processo demorado, é algo que uma pessoa leva meses, em geral anos, para aprender. E imediatamente, de uma hora para outra, todos aqueles discípulos, aqueles mais de 120 discípulos, começaram a falar em diversas línguas, porque Deus estava falando através deles. Eles receberam esse dom de falar em outras línguas. Isso foi muito necessário que no início da igreja, porque eles tinham uma missão nada fácil de pregar ao mundo inteiro a partir de um grupo muito pequeno de pessoas e ainda por cima sob intensa perseguição. Então, como um grupo tão pequeno de pessoas poderia alcançar uma vasta quantidade de pessoas? Eles teriam que ser capacitados por Deus e realizar muitos milagres. O primeiro milagre a gente está vendo aqui. Essa profusão de línguas anunciando a glória de Deus às pessoas, como nós vamos ver nos próximos versículos. Mas veja só, queridos, uma coisa que a gente está vendo e que é muito interessante, desde o início do pecado, o que começou a haver, a rebeldia humana começou a provocar uma quebra no relacionamento entre os seres humanos. Começou a haver divisão. É o que Gênesis 11 nos mostra de uma forma muito poderosa, que a humanidade tinha apenas uma língua e a divisão, a contenda, levou os seres humanos a se dividirem, a racharem os seus relacionamentos, formando então nações, formando raças, formando grupos de diferentes pessoas que passaram a não se comunicar mais. Esse é o grande símbolo ali da Torre de Babel. As pessoas não conseguem se comunicar, não conseguem se relacionar, não conseguem falar a mesma língua. Agora, esse aqui, estamos vendo um milagre ao contrário. Em Babel, a gente vê as línguas, as nações, os povos se dividindo, e aqui, pela presença de Deus, esse efeito do pecado é mostrado como algo que Deus não quer e Deus rompe com isso. Ou seja, quer que todas as línguas, todos os povos, todas as raças se unam nesse propósito de seguir a Deus, de seguir a vida, de caminhar em amor. Então, não mais divisão, não mais contenda, não mais guerras. Pelo contrário, união e todos a uma só voz, mesmo nas suas diversas línguas, se unindo em torno de Deus. Esse milagre aqui das línguas também nos aponta que Deus estava querendo anunciar a todos, sem exceção, o que ele havia feito na cruz. Ou seja, Deus foi atrás do ser humano, dando a sua vida por nós. E ele fez questão de anunciar isso a todas as gentes, a todos os povos, em todas as línguas. Agora, se você quiser estudar mais a fundo sobre os dons espirituais, aí você tem que ler 1 Coríntios capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 14, que são 2 capítulos voltados basicamente só para explicar os dons espirituais. Agora, falando aqui muito brevemente, 1 Coríntios 14 diz que quem fala em outras línguas pode anunciar uma verdade a uma pessoa de outra nacionalidade, mas em geral, em oração, se a pessoa ora em outras línguas, ela não é edificada na mente, mas ela se edifica a si mesma com a presença de Deus sobre ela. Agora, isso é para a sua oração particular. O apóstolo Paulo diz que se ele aparece numa igreja, o próprio apóstolo Paulo dizendo isso,
e fala em outras línguas, isso em nada aproveitará, em nada. Porque se não está sendo compreendido, não está entendendo o que se diz. Então estaria, como diz o apóstolo Paulo, falando para o ar. Agora, se alguém fala na língua original, a pessoa entende, capta, se arrepende, transforma sua mente, etc. O que ele diz no verso 19, por exemplo. Eu quero mais falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para que com isso eu possa instruir as pessoas, do que 10.000 palavras em outras línguas que ninguém entende. Então olha como isso é contundente. Então, às vezes as pessoas fazem aquele show, aquele escarcéu, falando em outras línguas. O apóstolo Paulo diz, olha, eu prefiro falar 5 palavras, instruir uma pessoa no evangelho, do que falar 10.000 e ninguém entender nada, porque vira mera aparição pessoal, mera vaidade, mera uma promoção pessoal. Isso não é para ser feito. A pessoa, se for orar em outras línguas e não houver ninguém de outras nacionalidades que possa compreender e aproveitar isso, que ore em sua casa. A menos, como diz o apóstolo Paulo, a menos que haja um intérprete. Aí sim a pessoa pode falar aquilo, porque será interpretado. E todos os dons espirituais, queridos, têm a sua validade, têm o seu poder, têm a sua importância. O que a gente não pode esquecer, e o apóstolo Paulo incentiva, inclusive, que as pessoas busquem dons espirituais para essa manifestação de Deus na terra. Agora, a maior manifestação de Deus, e é o que as pessoas tanto esquecem, não são meramente esses dons. É outro dom espiritual, que é um dom que abarca tudo o que a pessoa faz, pensa e diz. É o que o apóstolo Paulo diz lá no fim de 1 Coríntios capítulo 12. Né? Desejai com zelo pelos melhores dons, e eu vos mostro um caminho ainda mais excelente. E aí entra 1 Coríntios capítulo 13, em que ele fala e mostra o que é esse caminho sobremodo excelente, esse caminho que supera todos os outros dons, que é o amor. E ele detalha isso. Ainda que eu falasse as línguas dos seres humanos e as línguas dos anjos, e se eu profetizasse, se eu, pela minha fé, tivesse a capacidade de mover uma montanha de um lugar para o outro, se eu não tiver amor, eu seria como um metal que soa, um sino que retine, ou seja, seria mero barulho. O apóstolo Paulo deixa bem claro, e todo o evangelho diz isso. Qual é o dom supremo? Qual é a maior manifestação de Deus na terra? Que é o amor. Porque Deus é amor. E quando a pessoa ama, ela está exercendo algo intrinsecamente divino. É algo que manifesta a bondade e a graça de Deus. Que manifesta realmente uma transformação, uma dádiva de Deus, ou como o apóstolo Pedro diz, mostra que você é participante da natureza divina. Essa é a grande transformação do ser humano. Um ser humano capaz de amar, e de forma profunda, de forma ampla, de forma poderosa. Essa é a grande linguagem da essência de Deus. A pessoa amar ao próximo e amar a Deus. Então, que os dons espirituais continuem e se manifestem poderosamente. Mas acima de tudo isso é a manifestação sempre constante, e o que tem que ser pregado, a manifestação do amor de Deus através de nós para o alcance, a ajuda e bênção do próximo. Meus amados, que Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor.